normal, se tem a confiança do pai e da mãe, usa de todos os meios possíveis para se impor. Quem pode traduzir, trocar em miúdos essa frase do Winnicott para mim, para nós? A criança normal é aquela que não dá muita paz ao pai nem à mãe. Tá certo? Tem que se defender, tem que encontrar o equilíbrio dele com o pai e com a mãe. Exatamente. Uma criança normal, ela vai desafiar pai e mãe. Não tem jeito, gente. Para ela aprender a ser gente, né? Alguém já falou isso aqui, né? Desde que minha filha era gente. Para ela ser gente, ela precisa fazer esse processo de desafiar. Ela precisa. Não tem nada de errado com vocês. Acreditem nisso. Ajam sem culpa. Não há culpa em colocar limites para a criança. Quando a criança desafia o adulto, ela está gritando: me segura, porque eu não sei o que fazer. Me contenha, porque senão eu me jogo, né? Me agarra, senão eu me perco. É isso que ela está dizendo quando ela faz uma coisa errada, quando ela faz uma besteira, né? E a gente não quer que ela continue fazendo besteiras, porque uma criança que, por exemplo, se joga no chão aos 2 anos, ela não pode fazer isso aos 8, porque aos 8 ela vai ser julgada, porque aos 8 esse comportamento não é admitido, aos 2 é. Então, tudo que acontece na infância tem um referente na idade adulta e que a gente não quer que aconteça, porque, usando uma palavra muito forte, uma frase muito forte do próprio Winnicott, se a gente não parar a nossa criança quando ela é pequenininha, quem vai parar no futuro? A polícia. Por isso, o nome do livro é Privação e Delinquência. A gente não quer que a nossa criança seja um delinquente no futuro. E eu falei que era grave o que ele dizia, o que ele diz, né? Então, a gente tem que conduzir o comportamento da nossa criança amorosamente quando ela é pequena, ok? Vou continuar, tá? Esses trechos que virão agora são fortes, eu aviso logo para quem tem problema de estômago, né? Mas eles são parte do mesmo parágrafo, eu retirei na íntegra o que estava no texto. Continuando, com o passar do tempo, a criança põe à prova o seu poder de desintegrar, destruir, assustar, cansar, manobrar, consumir e apropriar-se. Olha, ele está falando de uma criança normal. Ele não está falando, ele não está falando de criança com problema. Ele está falando de uma criança normal, né? Típica. Tudo o que leva as pessoas aos tribunais ou ao manicômio, pouco importa, tem o seu equivalente normal na infância, na relação da criança com o lar, na relação da criança com as figuras de autoridade do lar. Certo? Vou seguir. Se o lar consegue suportar tudo o que a criança pode fazer para desorganizá-lo, ela sossega e vai brincar. Eu amo essa frase. Amo. Se o lar consegue suportar, a criança sossega e vai brincar. Uma vez, vou dar 2 exemplos domésticos, tá? Da minha casa, dos meus filhos. O meu filho tem, né, uma madrinha que é uma pessoa muito querida, minha amiga de infância praticamente, uma pessoa com quem eu tenho uma conexão muito, muito forte. Ela é psicóloga também, como eu, professora também, como eu, fizemos tudo muito juntas durante muitos anos. E
Uma vez ele falou para mim assim: por que que você é pobre e a minha Dinda é rica? E aí eu falei, mas de onde você tirou isso, né? Ele era uma criança pequena, sei lá, devia ter uns 6 anos. E aí ele falou assim, porque na casa da minha Dinda sempre tem chocuque. Chocuque, um cookie, né? Um biscoito com gotas de chocolate. Aí eu falei, como assim sempre tem chocuque na casa da sua? Porque sempre que eu chego lá, ela me oferece. E aqui não tem. Aqui só tem de vez em quando. Só quando começo do mês, né? Quando faz compra, compra guloseima, depois acaba e não tem mais. E aí, em uma crise de birra, né? Ele falou: eu quero morar com a minha Dinda. Eu falei: vamos agora arrumar sua mala. Agora, o que que você vai levar? E ele falou, ficou assustado, né? Veja, por que que eu pude fazer isso? Porque eu nunca tive dúvida do meu papel parental. Eu nunca tive dúvida que eu não vou comprar chocolate para ele comer o mês inteiro. Porque não, né? Porque é gordura, açúcar, carboidrato, porque isso não alimenta a criança, porque não está certo, né? Mas lá pode, entendem? Porque lá ela não tem obrigação com ele de educá-lo, de alimentá-lo e de nutri-lo como eu tenho. Então, tudo bem ela oferecer para ele o chocolate, a guloseima, a Nutella, não tem problema, tá tudo certo. Mas na minha casa, não. Na nossa casa, não, né? Então, quando eu digo eu te ajudo a arrumar tua mala, ele recua. Por que que ele recua? Porque ele não entende esse comportamento, né? Ele ficou esperando que eu dissesse: não, meu amor, você é meu, imagina, você é meu filho, você não vai morar com ela, como assim vai deixar a mamãe, né? O dramalhão mexicano que todo mundo conhece, né? E eu não fiz isso, né? Eu não fiz isso, né? Eu fiz algo que não estava no script daquela cena, né? Nenhum pai quer que a sua criança queira ir embora, que a sua criança queira morar com outra pessoa, né? E, no entanto, se eu tivesse dúvida da minha condição parental naquele momento, eu teria ficado ressentida, pelo menos, né? Magoada e tal, mas pelo menos ressentida dele querer ir morar com a Dinda dele. E eu falei, ok, eu também ia gostar de morar com ela. Só que não, né? Só que a gente não pode, né? Então, quando a gente não tem culpa, quando a gente não se culpabiliza por nada, a gente atua de acordo com a nossa consciência responsável por aquela criança, né? Se a gente tem culpa, a gente recua, né? A culpa, ela é imobilizadora. A culpa é o que de pior pode acontecer nessa relação de cuidado. Porque se eu tenho culpa e eu sou responsável por cuidar, eu vou ser permissiva, eu vou adular, eu vou mimar e eu vou estragar, né? Então, culpa é das piores coisas que podem acontecer nessa relação. Continuando aqui, antes de sossegar e brincar, né? Antes da criança se sentir segura, porque o adulto está no controle, ela pode ser só uma criança, ela vai tentar negociar, ela vai jogar, ela vai fazer teste, ela vai provocar, especialmente se a criança tiver alguma dúvida quanto à estabilidade da instituição parental. Se ela tem dúvida sobre quem manda ali naquele barraco, ela vai tentar negociar com isso. Perguntas, dúvidas, reclamações? Quem quer falar? Achei interessante essa parte quando abordas a situação dos conflitos entre o pai, diz uma coisa e a mãe diz outra, porque isso depois também gera mensagens opostas, não é? Que depois a criança joga com isso de alguma forma e a mensagem não é coerente, porque quando um se quer afirmar, a mensagem não é coerente para a criança. Você conseguiu ouvir, Aline? Exatamente, perfeita colocação.
Se a criança entende que um